Nós temos apenas dois caminhos a seguir: o céu ou o inferno. E a falsa liberdade, que é o pecado, leva a pessoa ao inferno. Mas a verdadeira liberdade é aquela quando você tem Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Eu quero ler aqui um versículo para você no livro de Gálatas, da Bíblia Sagrada. Gálatas, do capítulo 5, do versículo 19. Vamos refletir sobre essa palavra, que é a verdadeira palavra, que é Jesus Cristo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, e estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, o pecado, ele é algo que parece ser gostoso, maravilhoso, mas a consequência dele é muito dura. Nós temos o exemplo de Adão e Eva, quando Deus os criou, colocou eles no jardim do Éden. E ali eles tinham tudo, eles eram felizes. Mas Satanás, usando a serpente, iludiu eles. Ele disse: não, vocês não vão morrer. Se vocês comerem desse fruto que Deus disse que não era para vocês comer, vocês não vão morrer. Vocês serão igual a Deus. Então o pecado, ele dá uma ilusão de igualdade, né? Eu tenho que fazer isso porque a sociedade está me obrigando a aceitar tais normas, tais critérios. Mas essa igualdade que eles falam, que eles fazem, na verdade é uma ilusão do pecado, né? Esta semana nós tivemos uma grande polêmica que uma pessoa assumiu uma comissão de mulheres, né? Então, hoje em dia você não pode mais falar se você é contra, se você é a favor, se você der uma opinião, você está arriscado de ser preso. Então, essa é a sociedade sufocante que eles dizem que é liberdade. Mas se eles falam em liberdade, por que eu não posso expressar a minha opinião? Em dizer que eu não concordo com isso, que isso é pecado, que isso é errado. Porque se você falar hoje em dia, né, o que é homem, o que é mulher, né, o que não é homem, o que não é mulher, você é arriscado a ser preso. Então, cadê a liberdade que tantas pessoas pregam? Então, isso aí é o inimigo usando, né, muitas leis, muitas teorias para sufocar a verdadeira palavra, que é Jesus Cristo. Jesus não tem meio termo. Ele criou o homem, criou a mulher, né? Então, esses foram os dois gêneros que Deus criou. Mas o homem, usado por Satanás, não se conforma. Ele quer desconstruir a família, a imagem que Deus criou. Não é verdade? Nós não julgamos, né? Nós não estamos aqui para atacar, mas nós estamos aqui para pregar a verdade. E isso está acontecendo no mundo todo. Eles querem calar a verdade. E Jesus disse, né, que a verdade, ele liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é pregar contra o pecado. Olha o que falou aqui: prostituição, lascívia, idolatria, né? Ira. Então, todas essas coisas são pecado, né? E nós temos que amar essas pessoas que muitas das vezes se sentem ali, muitas das vezes excluídas. Nós podemos não concordar com a vida daquela pessoa, com o conceito dela, mas nós temos que amar essas pessoas e orar, não é verdade? Orar e falar a verdade. Quando nós falamos a verdade, né, Deus é que vai julgar aquela pessoa e não nós. Nós não podemos julgar, mas nós falamos a verdade, nós pregamos a verdade. E essa verdade que estão lutando para tirar da terra, tirar do nosso país. E nós temos, como cristãos, como os pregadores da palavra, nós temos que ser firmes naquilo que Deus falou. Porque daqui a um tempo eles vão obrigar as igrejas a fazer o que eles querem, vão aprovar leis para obrigar a família a aceitar o que a Bíblia não aceita.
né? Mas nós devemos abraçá-los, amá-los e falar. Agora, se a pessoa ela não quer aceitar a doutrina de Deus, é com ela e Deus, né? Nós fazemos o papel de falar o que Deus criou, a família, o homem, a mulher, os filhos. Foi isso que Deus criou. Passou disso não é criação de Deus, né? Então nós amamos muitas pessoas, não fazemos acepções de raça, né, de gênero, nada. Mas nós temos que falar a verdade. E a Bíblia Sagrada, a palavra de Jesus, ela é a verdade. E Jesus está voltando. E nós não podemos deixar de falar, porque essa falsa liberdade que o pecado traz vai levar você para o inferno. E nós não queremos que você vá para o inferno, porque quando você chegar lá não tem mais volta. Após a morte não tem mais perdão. Hoje é tempo de perdão, hoje é tempo de arrependimento. E você que sabe que o que você faz é errado, se arrependa, deixe este pecado, deixe este mau caminho. E Jesus te abraça hoje, Jesus te ama. Ele não quer ver você mais nessa vida de pecado, nessa vida destrutiva. Né? Jesus, ele está aqui para te perdoar, esquecer o teu passado e você ter uma nova vida, fazer umas novas práticas, né? Práticas do amor, prática da santificação. Então, sou Giza Paiva aqui da Igreja Nova Vida com Cristo Jesus. Estamos aqui para falar sobre a verdade e essas coisas Deus não se agrada. Mas sim, nós vamos orar por você, vamos orar por muitas pessoas que estão hoje escravizadas. Porque Jesus ama e Jesus liberta. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus Cristo e que o Senhor Jesus possa falar mais forte em seu coração.